Ora, boas. Cá estamos mais um dia de gravações intensas. Hoje está um dia, como podem ver, miserável, mais uma vez. A temperatura não está massa, está a 15 graus. Ainda não está a chover, o que é um benefício. Mas está o céu todo nublado, está mesmo a ameaçar. Está a dizer, prepara-te, daqui a bocado estás com os pés molhados. Então hoje tenho duas lojas para fazer a entrega. Tenho o Watford, que é no subterrâneo, é um shopping center. E tenho Hayes, que é uma loja que já fiz anteriormente, que é perto do aeroporto do Itro. Estou numa Mercedes nova, Matos, com umas suspensões miseráveis, agora mais que sei lá o que. Mas enfim. Agora, falando aqui um bocadinho das minhas filmagens, o Jefferson fez um comentário a dizer que preferia, ou gostava mais, ou gostou da filmagem no vídeo de trás. Eu, para ser sincero, quando tenho Jefferson, também gosto. Também acho que é para quem gosta de vídeos de caminhonagem, caminhões e gosta de ver tudo o que se passa dentro do caminhão. Eu também gosto mais de filmar assim. O problema é que as câmaras, e tenho experimentado com várias, todas fazem o mesmo. Eu acho que a polícia vai atrás daquela carrinha BMW da frente. Pelo menos ele não tem luzes e não saiu da frente. Há uma ideia que é uma perseguição. Estão a perseguir aquela carrinha. Porque um meteu-se na faixa do meio e o outro continua na faixa da direita e a carrinha continua na faixa da direita. Portanto, aquilo deve ser algum gangster, vai fugir. Mas como eu ia a dizer, nós vamos ir agora na próxima. Quando eu meto nestas caminhonetes que têm a cabine grande, que têm cama, o vidro atrás fica muito recuado. E então a câmara adapta-se à claridade. Estou a fechar o trânsito. Adapta-se à claridade que está dentro da cabine. E a cabine está sempre mais escura do que o exterior. E isso faz com que a câmara se adapte à claridade interior e depois faça com que a parte exterior fique muito baixa, uma imagem muito pouco nítida. E isso depois deixa de se ver praticamente o que se passa na rua. E por isso eu não posso usar, quando estou nestas cabines maiores, a câmara no vidro de trás. Já experimentei várias vezes e acabei por ter que mandar os vídeos para o lixo porque não se conseguia ver nada na rua. Agora, o que eu estou a tentar ou pensar fazer, ou ver se consigo, é meter a câmara aqui num vidro lateral, fica aqui relativamente perto da minha cabeça.
assim apanha a claridade da rua e pode ser que não faça a imagem ficar desfocada do exterior, que ela foca ao interior mas depois desfoca ao exterior. Isto tem que ter cuidado, porque se eu abanho aqui a cabeça, espeto-lhe uma cabeçada e ainda parto para aqui os dentes todos. Como podem ver, agora saí. Estou relativamente perto da loja. Isto é relativamente perto do sítio onde eu estou. Porque eu vi na M21, M25, desculpem. Apanhei a M1 com direção a Londres. E saí agora na saída 5. Eu depois eis voltar a M25 e continuar no sentido contrário dos ponteiros do relógio até à saída 15, depois apanhar a M4 no sentido de Londres e depois então ir até à loja. Eu tenho mais uns desvios, mas depois da M4 até à loja é relativamente perto. Por isso amanhã vou tentar ter aqui a câmera aqui de lado a ver o que é que acontece. Já pensei em comprar um tripé para meter aqui ao meu lado, mas de certeza que a câmera ia passar o tempo todo aos pulos, que estes caminhões têm um bocado de vibração. E então isso era a coisa. Ia ser uma tentativa, quase de certeza, uma tentativa falhada. Vou tentar agora com esta aqui e ver se consigo. Amanhã. Agora nós vamos fazer aqui um bypass. Se não temos que passar pela rotunda. Temos duas lojas aqui em Watford, relativamente perto uma da outra. Isso é uma coisa esquisita que não dá para perceber. Como é que tem duas lojas praticamente a 500 metros uma da outra? Mas lá os pensadores é que sabem. Uma fica num shopping center, que é mesmo no centro da cidade, e a outra fica num retail, fica mesmo à beira do centro da cidade. Portanto, são 500 metros no máximo, de uma loja para a outra, e 500 metros à espera é muito. Agora são neste momento 2h20. Como já tinha dito anteriormente, estão 15 graus. Neste momento até estão 14. Já baixou mais um grau. E portanto, a loja onde eu vou descarregar é onde fica aqui este prédio mesmo de frente que diz Into Watford. Isto é um shopping center, isto aqui à minha frente.
E a outra loja fica mesmo aqui ao lado, onde estou a ver aqui esta entrada para o car park. A loja fica um bocadinho mais para o lado esquerdo. Digamos, se eu fosse agora para a outra loja, se ia aqui nesta próxima à esquerda e ia logo aqui ao lado esquerdo. Agora vou ter que dar esta volta toda, porque a entrada para o shopping, isto tem um sentido único, tudo isto é uma rotunda gigante, digamos que é uma rotunda gigante, e a entrada para a loja fica praticamente ali onde eu passei, onde eu disse que era o shopping, mas um bocadinho mais para o lado direito, portanto, por isso tenho que dar a volta toda aqui para poder entrar lá. Shopping gigantesco. Tudo isto ao lado direito é o shopping, faz parte do shopping. Nós vamos para a Service Road B. Aqui ao lado direito é A e nós vamos para a outra assim que é B. É logo a seguir aqui aos sinais, que é aqui. Aí vai, gente. Ao subterrâneo. Lá, cancela. Merci beaucoup, monsieur. Ora bem. Nós vamos entrar aqui nesta, aqui ao lado esquerdo, antes aqui da Scania, do Wilkinson. Pedregado, chorou. Não tem nada a fazer. Será?
acender aqui a luz. Não se vê nada. Onde é que está a luz? Está aqui. Então vou meter aqui assim. Aqui assim. Com a câmera assim apontada aqui para a frente. Que assim, eu só tenho que ter cuidado é quando abano partir ali a cabeça. Ou aqui assim. E fica à frente do espelho. Já é uma solução. Talvez aqui seja o melhor. Aqui assim. Mas aqui a minha cabeça é capaz de bloquear grande parte da imagem ali para aquele lado. Não podia meter ali naquele vidro. Mas como o Wi-Fi da câmara com o telemóvel nem sempre trabalha, depois eu quero meter a gravar ou desligar, eu não sou capaz. Porque não chego lá. Portanto tem que estar sempre aqui à mão. Portanto em princípio, fazer uma experiência em meter aqui assim. Fica mais ou menos à frente da minha cara. Ao lado. Apanha a claridade aqui toda desta janela e portanto deve... Em princípio deve filmar bem. E apanha esta parte toda do caminhão. Não posso meter aqui porque se meter aqui fica muito perto aqui deste pilar e bloqueia parte da imagem. Já experimentei uma vez e não gostei. Portanto, vamos ver. Agora vou descarregar. Tenho poucas daqui para este lado. Depois mais para a frente filmamos mais coisas, talvez a chegada à outra loja. Hoje já viram ali um bocadinho uma perseguição. Coisa surreal, nunca tinha visto uma perseguição. Não, já tinha visto nos filmes, mas assim ao vivo não. Pronto, vá, vamos fazer lá então aqui um corte, uma pausazinha e a gente daqui a bocado volta outra vez para mais diversão. Primeira descarga completa. Mas agora a caminho da segunda. Se vocês quiserem saber alguma coisa, eu já disse isto várias vezes, mas para aqueles que vieram agora novos, se quiserem saber alguma coisa sobre Inglaterra, sobre as coisas aqui, perguntem, não tenham problemas em perguntar. Isso até é bom para mim, que dá-me motivos para falar. Eu não sou uma pessoa de falar muito, por isso sou camionista, não é? Ando sempre sozinho, não sou daqueles que falam pelos cotovelos, por isso, se me derem motivos para falar é sempre melhor. E se quiserem saber alguma coisa, perguntem, seja lá o que for. Eu mais ou menos estou informado de muita coisa, por isso hei de arranjar uma resposta.
esta descarga foi relativamente rápida, foi para aí 5 minutos, que eles têm um local de descarga que é nivelado com o reboque e portanto é nivelado com o reboque, portanto é relativamente rápido a descarga. Ainda por mais só tinha 5 para descarregar aqui. Esta caminhonete às vezes é engraçada, que não tem graça nenhuma quando a gente está numa situação destas. Chega a uma rotunda, não é? Para, pois é uma rotunda relativamente pequena, não dá muito tempo de resposta, e então a gente vê que não vem ninguém e carrega no acelerador e a caminhonete não responde logo, está ali 2, 3 segundos até ela realmente responder. Às vezes quando responde já vem um carro a dar a volta. É o problema das caminhões automáticos, é esse. Normalmente não respondem ao toque do acelerador. Isso às vezes cria complicações, porque quem está a olhar vê que não há trânsito, está a ver que eu posso passar e não arranco, e depois quando vem o carro é que eu arranco, mas não sou eu que faço isto. É o próprio caminhão que faz isto, eu não tenho como mudar isso. Deve ser quando ele para durante 2 ou 3 segundos, deve libertar a mudança ou uma coisa assim do género. As asneiras que aquele gajo do posto já fez, vocês nem perceberam. Vem da faixa da direita diretamente para a faixa da esquerda. Portanto são 3 faixas, não é? Quando o sinal mudou para verde, ele arrancou e logo a seguir passou outra vez para a terceira faixa da direita. Depois admiram-se que elas acontecem. Há pessoas que não fazem a mínima ideia o que é conduzir um carro. Andam na rua, têm dinheiro, compram um carro, tiram a carta, aqui é relativamente fácil tirar a carta, ao contrário do que muita gente pensa. Os padrões para tirar a carta de carro são relativamente fáceis. Aqui qualquer pessoa que tenha carta há mais de 3 anos pode ensinar a outra a conduzir. Pode ir para a rua, meter a pessoa ao volante e ensiná-la a conduzir. E depois quando vai fazer o exame é com o próprio carro. E o engenheiro que faz o exame vai sentado ao lado, mas eles são muito benevolentes para os novos motoristas. E então aqui não é uma coisa como acontece em Portugal, toda a gente aprende da mesma maneira, com as mesmas regras, a mesma maneira de conduzir na estrada, toda a gente se comporta da mesma maneira, apesar que eles cumprem os que não cumprem. Porque a maior parte das pessoas sabe quando é que está a fazer mal, quando faz mal, não? Eu podia ter ido ali pela pela 41, ia ser um bocadinho mais à frente, mas a estrada não é tão boa. E portanto, como eu estava a dizer, se eu for uma pessoa que aprendi com outra, que já tirou a carta, imaginem, há 30 anos, não é? Eu tirei a carta há 30 anos, não faço reciclagem ao meu conhecimento, portanto, sei aquilo que aprendi há 30 anos, vou ensinar outra pessoa a tirar a carta, vai cometer os mesmos erros que eu já cometo porque não me reciclei, e se tiver a sorte de chegar ao exame e o instrutor ou o engenheiro não lhe pedir para fazer determinadas coisas, ele não se vai perceber que ela não as sabe. Ela ou ele. Ela, a pessoa.
E então é relativamente fácil a pessoa estar a conduzir, a pensar que está a fazer tudo bem, está a fazer as neiras, porque quem a ensinou também não sabe já das regras. Como é tudo na vida, as regras também evoluíram, não é? Mas isso tem a ver com o sistema que aqui existe, que é o sistema parvo. Já não tem razão de existir. Mas enfim. Nesse aspecto uso o mesmo sistema do Canadá. O Canadá também é igual. Mas aí são um bocado mais exigentes. Aqui é tudo muito simplificado. Depois faz com que a Inglaterra é o país no mundo onde mais os motoristas discutem uns com os outros. Aqui é chamado road range, é disputas na rua. E isto acontece porquê? Ora, eu se fizer uma coisa mal e tiver a certeza, ou souber que estou a fazer uma coisa mal, e se alguém reclamar comigo eu calmo, não é? Sei que fiz mal. Ora, se eu penso que estou a fazer bem, não me vou calar. Vou responder àquilo que o outro está a dizer, porque afinal de contas para mim eu estou a fazer bem. E por isso é que este é o país com mais discussões entre motoristas. E ninguém consegue perceber isto. Acho que não é preciso ser um super dotado para perceber porque é que isto acontece. Mas vamos fazer agora aqui então mais um cortezinho. Vamos entrar na M25. Depois mais para a frente a gente volta a dar mais uma martelada. Tá bom? Até já então. Agora já deixamos a M4 para trás. Neste momento estamos na 312. Estamos a chegar perto da loja. Aqui é preciso ter muito cuidado com a condução. Está aqui muita azelha. É provavelmente o sítio com mais azelhas por metro quadrado. Vou ir agora na próxima. Não estou enganado. Há de haver aqui um Sainsbury's ao lado esquerdo. Ora, aqui está ele. Yeah. Não estou enganado. É sempre bom não estar enganado. Isto é uma zona predominantemente de asiáticos. Por isso é que eu digo que é preciso ter cuidado. Porque eles não gostam muito de respeitar as regras. Se alguém já uma vez viu como é que eles conduzem na Índia não há regras. É salve-se quem puder. E há muitos deles que vêm para aqui e fazem o mesmo. Por isso é preciso ter muito cuidado. Eu não vou dizer nada, pode ser que esteja enganado. Vamos ver. Viram este que passou do meu lado direito? Eu já sabia que isto ia acontecer.
Aquela faixa do lado direito é para ir para a direita. E vejam lá para onde é que ele foi. É que eu digo aqui, regras não existem. Olhos bem abertos, que é para a coisa não correr mal. À minha frente há esse caminhão que vai à frente está a aprender a conduzir, a tirar a carta. Provavelmente vai para o mesmo sítio que eu. Eles costumam lá ir para o... Costumam lá ir para dentro do nosso pátio. Esse não vai. Costumam ir para lá para dentro fazer manobras. Está aqui um carro atrás de mim. Eu não sei para onde é que ele vai, mas vai ter que esperar que eu abra o portão. Vou tentar sair da frente dele de maneira a que ele consiga passar. Passas? Ora bem, onde é que eu meti? Boa. Procura do mapa que tem o código para o portão. Vocês não se lembram o que é que eu disse outra vez, não? 1627. Não diga a ninguém, hein? Pronto, espero que tenham gostado. Mais um dia para a velhice. Amanhã vou então fazer aquela tentativa de meter a câmera aqui deste lado. E amanhã é outro dia, tá? Tchau, até amanhã.